Esse é um dos vídeos que foi muito solicitado nos comentários por vocês, e a gente vai trazer algo totalmente diferente e algo que eu nunca encontrei aqui no YouTube, tá? A gente vai falar sobre testes de integração com o Spring Boot. Então, pessoal, se você quer evoluir um pouquinho mais o seu nível de testes nas suas aplicações back-end, fique até o final. E, obviamente, pessoal, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, de curtir este vídeo, de compartilhar em suas redes sociais e dar uma olhada se o sino de notificação está habilitado para que você receba mais vídeos como esse, beleza? Antes de a gente começar, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse aqui que está na tela é o meu Instagram, tá? Se você quiser entrar em contato direto comigo ou, enfim, quiser me seguir no Instagram, também é muito importante. Eu tô tentando começar a usar essa plataforma também para falar alguns conteúdos sobre tech, sabe? Aqueles conteúdos mais curtinhos que não cabe aqui no YouTube de fazer um vídeo tão extenso, tão longo. Então, eu já deixo aqui o meu Instagram aqui para vocês, ó, Matheus L. Ferreira. E é muito importante também para que a gente consiga mais parcerias aqui para o canal, tá? Então é importantíssimo para mim. Então não custa nada, você pode acessar lá e começar a me seguir aqui que é sucesso, tá? Então eu trago algumas dicas, alguns podcasts aqui eu entrei, eu falo sobre o meu mestrado, enfim, eu vou começar a usar mais essa rede social. Eu utilizava ela mais para família, né, questões familiares, mas por contas de parcerias que estão surgindo, né? Rocket City, Red Bull, JetBrains, meio que eu preciso usar também uma outra rede social, então segue a gente para dar aquela moralzinha, beleza? Pessoal, agora a gente vai trabalhar exclusivamente com testes de integração aqui, a gente já vai iniciar o vídeo, tá? Então, quando a gente fala sobre testes, vem dois testes praticamente em mente, né? A gente tem o teste unitário, né, que são unit tests, beleza, que é um teste que ele verifica a menor parte isolada do seu código, tá? Geralmente um método, geralmente uma classe, sem depender de banco de dados, de cache, de API externas. O objetivo de um teste unitário é garantir que a lógica interna daquela unidade, vamos botar assim, daquela parte pequenininha, né, funciona sozinha, tá? Então, esse é o grande objetivo do teste unitário. Mas no vídeo de hoje eu não quero falar sobre teste unitário, porque teste unitário, basta você criar um método, você criar uma classe de teste e fazer uma associação e testar aquela funcionalidade. Eu quero tentar trazer algo um pouquinho mais interessante para vocês, que seria a parte de teste de integração, que é o Integration Test. Beleza? O que é o teste de integração? Bom, o teste de integração, pessoal, ele verifica se múltiplos componentes e comportamentos funcionem juntos, integrados, né? Todas aquelas camadas de banco de dados, de repositório, de serviços, de fila, de API. Então, ele faz um teste completo, tá? Qual que seria o objetivo? Esse sim é garantir que o sistema funciona quando as partes conversam entre si. Tá? Então, essas são as duas grandes diferenças quando a gente vai trabalhar com testes. Tá? E quando a gente fala em teste, eu tenho teste unitário e eu tenho teste de integração. Existe uma biblioteca muito famosa para fazer testes de integração no Spring, que é o Cucumber. Não sei se vocês já ouviram falar. E é essa biblioteca que nós vamos utilizar hoje, beleza? Para que a gente utilize, a gente vai criar um projetinho bem básico que vai ser de clínicas da saúde. Eu vou criar uma classe ali de paciente, eu vou criar um repository, um services e um controller desses pacientes e eu vou utilizar o Cucumber para testar alguns cenários. Perfeito? Então, o que eu vou utilizar, pessoal? Eu vou utilizar o Java, obviamente. Eu vou utilizar o Spring Boot 358,
Por que não o 4? Porque eu não sei se essa biblioteca sofreu alguma mudança, se ela sofreu alguma modificação. Então, eu vou mostrar o que eu uso no meu dia a dia, né? Então, eu não tenho roteiro, tá? Então, aqui as dependências, ó, é um Spring Web, é o Spring Data JPA, um Lombok, o H2 Database, que a gente vai utilizar um banco em memória para que não demore muito e que essa máquina minha suporte, né? Quando eu abro o PGAdmin aqui, está elevando o nível de CPU, não sei o que está acontecendo. E a gente vai utilizar o Spring Boot DevTools. Obviamente, depois eu vou ter que integrar e colocar as bibliotecas que eu já deixei separada do Cucumber para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em gerar, ele já vai gerar o meu pacote, eu já vou descompactar ele, e no meu IntelliJ aqui, eu vou fazer o open deste projeto. Então vamos lá. Teste de integração. Vou dar um open nele. Beleza. Então ele vai indexar aqui, vocês não estão vendo a barra ali de baixo, mas ele está fazendo um index do meu projeto, né? Eu vou fazer esse vídeo bem com calma, eu não vou me importar se ele vai demorar muito, se ele vai ficar muito longo, se ele não vai ficar. Quem realmente está interessado nesse assunto, eu sei que vai ficar aqui comigo, porque é algo, como eu falei, não existe, cara, não encontro isso no YouTube, principalmente YouTube BR, tá? Então, beleza, ó, ele indexou aqui para mim, e a primeira coisa que eu vou fazer é já trabalhar com a arquitetura em camadas aqui. Então, é o seguinte, ó, eu vou criar o entity, o pacote, então, entity, e eu vou criar aqui o paciente, uma classe, né? Paciente. Pronto. Essa classe paciente, eu vou colocar as anotações. Ela vai ser um @entity, ela vai ter o all_args_constructor, ela vai ter o no_args_constructor, deixa eu diminuir um pouquinho, ela vai ter os getters e ela vai ter os setters aqui do Lombok, tá? Não vou me preocupar com isso. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui os atributos, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou simplesmente colocar uns atributos aqui, o long_id, que ele vai ter a anotação @id, @generated_value do estratégia, que vai ser o identity. Opa, já vi errado. Tá escuro hoje aqui, queimou uma lâmpada, então, né? Eu vou colocar o... Oh, meu Deus do céu. Vou colocar o string nome, eu vou colocar o CPF e eu vou colocar o e-mail. Pronto. Então tá aqui a minha classezinha paciente. Já vamos agora criar o nosso repository para fazer a camada de persistência de dados. Então eu vou vir aqui, repository. Show de bola. E eu vou criar aqui o paciente repository. Vai ser uma interface. E eu vou vir aqui e vou colocar um extends JPA repository. Eu vou usar a entidade paciente, a chave primária é um long, e eu não preciso anotar com o @repository aqui, tá, pessoal? Não faz mais sentido, porque o Spring ele já vai identificar que isso aqui é um repository pelo simples fato dele já estar fazendo o extends ao JPA aqui, beleza? Não precisa implementar nada. E agora eu vou criar o pacote services para botar a regra de negócio. Não vai ter regra de negócio, mas eu vou meio que separar as responsabilidades para o teste de integração fazer o teste de todas as camadinhas aqui para mim, tá? Então, service. Eu vou vir aqui e vou criar paciente service. Pronto. Vou vir aqui e dizer que isso aqui é um @service. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui o paciente repository. Vou até usar o auto-wired. Ah, Matheus, não falasse com o auto-wired. Nesse caso aqui não vai interferir em praticamente nada. E a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, paciente. Vou colocar aqui um save, passando o objeto paciente. E eu vou dar um return do save.
Pronto, essa aqui vai ser a minha camada service, que não tem regra de negócio nenhuma, mas só para separar, como eu falei para vocês, as responsabilidades. Perfeito? Show. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Vou criar um pacotezinho controller mesmo. Controller, que vai ser o paciente controller. Pronto. O que eu vou falar aqui para ele? Que ele vai ter a anotação REST controller, que ele vai ter um request mapping chamado pacientes, então sempre no plural, né? Eu vou colocar aqui o private final paciente service e eu vou colocar aqui, poderia usar o AutoArg, então eu vou fazer aqui diferente, ó. Paciente controller e eu faço o this paciente controller e agora eu vou implementar o post mapping aqui. Vamos lá. Cara, tá fazendo tipo 40 graus aqui, mano. Eu tô nesse quarto aqui dentro do armário, tá tipo muito abafado, tá ligado? Nossa, tô pingando aqui por baixo, rapaziada. Public response entity do paciente vai ter o método cadastrar. Eu vou receber aqui um request body, que vai ser um, paciente. Criar um salvo, vou pegar aqui, save, response entity tal. Isso aqui vai ser um post mapping. O que eu vou fazer? Eu não vou retornar só o OK, né? Eu vou retornar aqui o status, vou botar o created. Então, vou botar aqui, http status. Ponto. 201 created com body do salvo. Isso aqui. Show de bola. E agora o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou configurar o banco H2, né? Então, aqui no meu resource, eu tenho aqui o application.properties. Eu já deixei aqui no notas, aqui as configurações que a gente vai utilizar para eu não demorar tanto. Então, esse aqui vai ser o H2. Então, depois eu posso até passar esse script para vocês, ó. Então, o H2 vai ser aqui, né? Então, ó, JDBC, H2, main, o teste, o driver class name do H2, o usuário sem senha, o dialect, o enable true e o create drop para fazer o DDL alto ali. Beleza? Show de bola. O que mais que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar as dependências do Cucumber. Então, eu vou copiar aqui esses pacotes e depois eu também coloco na descrição do vídeo ou subo isso aqui para o GitHub, tá? Aonde que a gente coloca? A gente vem aqui no pom.xml e aqui embaixo onde tem as nossas dependências do projeto, pode ser em qualquer lugar, vou colocar aqui, ó. Eu vou adicionar essas dependências aqui, ó. O Cucumber, aí o Cucumber, do Cucumber Java 7.31.0, o Cucumber JUnit, também do 7.14.0, o Cucumber Spring, do 7.14.0, e o Cucumber JUnit Platform Engine 7.14 e o JUnit Plataforma Suite. Então tem que ter todas essas dependências aqui para rodar esse meu vídeo, tá, pessoal? Então vocês vão ter que ter isso aqui também. Vou clicar aqui no Maven para ele fazer a compilação. Então ele está fazendo, provavelmente vai sair todos os erros. Vamos só aguardar um pouquinho. Beleza? Vamos ver. Está indexando. Show de bola. Ó. Saiu todos os erros. Agora, configure plugin. Vamos ver se ele vai aparecer. Ó, tem que instalar aqui o Cucumber para eu poder fazer os testes de integração. Então, ele já aparece aqui para mim. Tá? É um plugin que está no Marketplace do IntelliJ. Provavelmente tem esse plugin também no VS Code. Vou dar um OK. Pronto. Indexou de novo. Terminou. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? O teste de integração, ele meio que funciona com base em prompts, com base em scripts.
tá? Então, aonde que geralmente eu crio o meu scriptzinho, ó? Eu crio aqui dentro de Resource, tá? Então, aqui, ó, dentro de Resources, eu geralmente crio um pacote que eu chamo de Functionally, ou de funcionalidades. Eu vou botar assim, ó, Filter. Pronto. Vou criar uma filter aqui e eu vou chamar de... Vou criar um arquivo chamado paciente api.filter. Pronto, assim. E aqui, pessoal, dentro desse arquivinho aqui, eu vou colocar a minha funcionalidade. Deixa eu ver se eu anotei aqui, ó. Vou pegar aqui e eu vou explicar passo a passo para vocês. Primeira coisa, eu vou jogar aqui, ó. Primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte. Vocês podem criar um caso de teste aqui, uma funcionalidade de teste, usando linguagem brasileira, português, né? Então, a primeira linha tem que estar isso aqui, ó. Senão, ele vai entender que é o inglês, que é o padrão, então tu vai ter que escrever esse arquivo no formato, no idioma inglês, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, language pt. Automaticamente, todas as variáveis que são ações que a gente vai ter aqui dentro do arquivo, ele já vai reconhecer e ele vai trocar a corzinha, ó. Tá vendo? Beleza? Então, olha aqui. A funcionalidade de integração que eu vou criar é cadastrar paciente, certo? Aqui embaixo tá os detalhes dessa minha funcionalidade, tá? Então eu falo assim, ó, como um cliente externo da API, ou seja, pode ser um aplicativo, pode ser um front-end qualquer, eu quero cadastrar um novo paciente para que ele fique disponível nas listagens futuras. Esse aqui é o meu caso de teste, tá? Essa aqui vai ser a minha funcionalidade, o meu script, o meu prompt, beleza? Embaixo eu tenho o cenário, a palavra-chave cenário, que é cadastrar paciente com sucesso. Esse aqui é o meu cenário. E dentro desse cenário eu tenho ações, tá? Eu tenho a primeira ação é o dado. Então o dado ele descreve tudo que precisa existir antes da ação acontecer. Então, ó, dado que eu possuo os seguintes dados de paciente. Então, eu já coloquei um paciente aqui, ó. Nome, e-mail, CPF. Qual o nome? João da Silva, isso aqui é inventado, tá? O e-mail, João da Silva, joão.silva@email.com e o CPF 12345. Quando é a ação principal, tá? Então, ele representa o que está sendo feito, o comportamento que a gente quer testar. Então, ó, quando eu faço uma requisição post para cadastrar o paciente, então é o resultado que eu espero. Então, a resposta deve ter o status code 201. Então, sempre quando eu for cadastrar um paciente com esses dados aqui, eu preciso que eu tenha uma resposta 201. E a resposta deve conter o nome João da Silva e o paciente deve estar salvo no banco de dados. Então, este aqui é o meu cenário que eu vou testar. Perfeito? E para eu testar esse cenário aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o pacotinho de testes que aqui eu tenho. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, teste Java, o nome do meu pacote principal. Primeira coisa, para usar o Cucumber, eu tenho que fazer uma configuração. Falando assim, ó, aqui eu vou usar o Cucumber. Então, eu vou criar uma classe aqui com o botão direito, New Java Class, e geralmente eu chamo de Step Defs Default. Tu vai encontrar isso aqui em vários tutoriais também do próprio Cucumber na API, tá? Na API não, na documentação. Então, eu crio uma classezinha assim, e essa classe aqui, ela vai ter algumas anotações, que é o Cucumber. Como é que é mesmo? Context Configuration. Então, isso aqui vai ser a minha configuração de contexto, né? E eu vou ter o Spring Boot Test. Esse Spring Boot Test, eu tenho que falar para ele, ó, que o teu Web Environment, ele vai rodar numa porta randômica, tá? Então, ele vai executar numa porta diferente do 8080 padrão. E a classe principal que eu quero testar é o meu teste integração application.class,
certo? Que é a nossa classe principal aqui do nosso projeto, ó. Então, essa classe aqui, ó, Test Integration Application. Perfeito? Então, essas duas anotações aqui, tu já vai dizer para o teu Spring, para o teu back-end, que tu quer usar o Cucumber, e é isso a única coisa que tu precisa. Perfeito? Show de bola. O que mais que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Geralmente, eu crio uma classe chamada paciente cadastro step, que são os passos que o Cucumber vai executar. Então, eu venho neste pacote ainda e crio uma classe chamada paciente cadastro step, porque o meu cenário de teste é especificamente para cadastro. Então, é os passos que eu vou levar para cadastrar um paciente. Então, eu vou vir aqui e vou começar a pensar o seguinte, ó. Beleza, eu criei aqui o meu step, ele vai estender ao step defs default, que é a minha primeira classe que eu criei, e aqui eu vou começar a programar o meu caso de teste de integração. Então, este caso de teste aqui, eu vou usar o test REST template para fazer. Eu vou chamar de test REST template e eu vou usar aqui o auto-wired. Pronto, vou usar o auto-wired. Ótimo. O que mais que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu tenho que usar o repository. Então, private paciente repository, que eu vou chamar de paciente repository, beleza. Também vou usar o auto-wired. O que mais que eu tenho que fazer aqui? Criar uma variável da minha entidade principal, que é o paciente. E eu vou chamar de paciente request. Paciente request. Eu vou criar também uma variável aqui, que vai ser o response entity paciente, que eu vou chamar de response. Perfeito? E agora é a parte legal dos testes de integração. Nossa, cara, por que o meu Mac tá assim, cara? Tá travando tudo, mano. Ó, ó. Eu não faço ideia. Deixa eu fechar aqui o Chrome. Deve ser esse Chrome aqui, mano. Fechar o Chrome. Aí. Travou, rapaziada. A CPU tá lá em cima. Vamos só dar uma esperadinha. Acho que 22%. Beleza, vamos tentar continuar aqui. Agora, pessoal, é o charme aqui do Cucumber. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu posso criar um método assim, ó, public void, e eu vou chamar esse método assim, ó, que eu possuo os seguintes, ó, só que doideira, seguintes dados de paciente. E eu vou pegar um data table. Aqui, ó. Pronto. Esse método aqui, com esse nome aqui esquisito, vai ser o meu dado. Tá vendo que eu botei exatamente o mesmo nome? Ó, que eu possuo os seguintes dados do paciente. Então, eu venho aqui e faço a anotação dado do Cucumber. Ó. Pronto. Aqui. Tá? Então, usei aqui a anotação do Cucumber. Então, ele veio aqui e jogou. Deixa eu ver se eu tenho... Espera aí. PT. Pronto, português. Pronto. Então, ó, a anotação para ele conseguir linkar com o meu prompt, tá? Com o meu prompt. Então, o que eu tenho que fazer aqui nesse método? Eu tenho que vir aqui, pegar o meu map. Deixa eu criar um map aqui. De string. Eu vou colocar data. Vou pegar o meu data table. .asmap de string.string. Na verdade, não, né? Tá errado aqui. Asmap. Deixa eu tirar isso aqui. .get de 0, para ele pegar
as maps. Assim. Pronto, assim. Para eu pegar o conjuntinho, agora eu vou criar um paciente request, que é a minha variável. Vou dar um new paciente. Beleza. Vou pegar aqui o meu paciente. Ponto. Set nome. Vou pegar o nome, o CPF e o e-mail. Pronto. Então, o que ele vai fazer aqui? Esse data table que eu tenho aqui nos parâmetros, o que ele vai fazer? Ele vai pegar isso aqui, ó. Então, ele vai montar uma data table com as colunas nome, e-mail e CPF para eu simplesmente cadastrar aqui o meu paciente. Perfeito? É isso aqui que eu preciso fazer. Agora, eu vou fazer um outro métodozinho aqui, que vai ser o public void esse nome aqui, ó. Eu faço uma requisição post cadastrar tal. Geralmente eu uso o mesmo método, o mesmo nome, assim. Então eu vou botar aqui, ó. Eu faço uma requisição, tirar o acento, né? Post para cadastrar o paciente. Pronto. Ele vai ter a anotação arroba quando. Deixa eu carregar. E entre parênteses aqui, eu vou usar o mesmo texto. Então, Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Perfeito? E agora eu vou fazer o meu caso de teste aqui dentro. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o HTTP headers igual a new HTTP headers. Beleza. Vou pegar o headers. Vou setar o content type para ele. Beleza. O que mais que eu vou fazer aqui? Response. Deixa eu ver se ele está fazendo certinho. Não preciso fazer assim, eu vou fazer diferente. Ó. Vou pegar aqui o HTTP entity, paciente igual a new tal. Agora eu vou pegar o response igual ao meu teste rest template.exchange. Pronto, ponto e vírgula. New URI. Tá travando tudo, rapaziada. Tá lento pra caramba. Pronto. O que eu vou botar aqui é barra pacientes, vírgula, HTTP method. Vai ser um post, vírgula, o meu request, vírgula, o meu objeto, que é o paciente.class. Beleza. Acho que eu importei o URI errado. Não, é que ele quer um try catch aqui, né? Então vamos botar aqui. Nossa, estou suando. Vamos botar aqui. Ele quer um throws Yuri syntax exception. Pronto. Então, já fiz o meu link aqui, pessoal. Linkei esse método com essa funcionalidade aqui. Agora eu vou fazer o então, tá? Então, venho aqui e vou criar um outro método aqui. Vou vir aqui, public void, a resposta deve ter o status code. Status code. Pronto. E aqui vai ser o arroba então. A resposta deve... É isso, né? E daí aqui, pessoal, ó,
nessa anotação, a resposta deve ter o status code 201. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma interpolation, que vai ser um int. Esse então aqui, ó, se eu quiser ser exato, eu posso colocar o então com till. Não vai funcionar nessa versão? Deixa eu ver. Beleza, funcionou. Pronto. Beleza. E agora eu vou usar o assert that para colocar aqui que o response.get status code.value.is equal to, né? Se eu não me engano, é isso. Status code. É isso? Assert that. Response tal ponto isso. Tenho tanto. Beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui agora. Então, daí tem os dois E's, né? Que eu tenho que fazer aqui. E a resposta deve conter o nome. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vou vir aqui. Public void. A resposta deve conter o nome. String nome esperado. Então, vou seguir o mesmo padrão do de cima. Então, vou botar um E. PTBR. Colo. E aqui onde está o João da Silva, eu vou trocar por uma interpolação com o tipo dela. String. Beleza, já vou copiar esse cara aqui também. Ctrl C. Ctrl V. Aqui é... Deixa eu pegar aqui. Cadê? Pronto. Já vou trocar aqui também. Beleza. Aqui vai ser o paciente deve estar salvo no banco de dados. Não vai ter nada aqui. Pronto. Então, tenho os dois últimos métodos que eu tenho que fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui também vai ser um assert that, né? Deixa eu pegar isso daqui de cima. Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui não vai ser isso aqui, vai ser response. Como é que eu pego o corpo? Get body. Beleza. Ponto get nome. Pronto. Is equal to o nome esperado. Então, nome esperado. Pronto. E aqui embaixo, daí aqui eu tenho que fazer um teste para ver se ele está salvo no banco de dados, né? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vamos usar um optional de paciente. Opa. E vamos colocar aqui paciente salvo. Vamos fazer diferente. Deixa eu ver se ele botou aqui o filter. Não, vamos fazer assim, ó. Paciente salvo igual a paciente repository ponto find all ponto string ponto filter. Vamos botar um lambda aqui de CPF, não. Pode ser o CPF também, não tem problema, né? Pode ser o CPF, assim. Assert that, isso aqui, is present. E vamos botar mais um assert that, o nome igual ao nome. Então, beleza. É isso aqui, pessoal. Todos os casos de teste de integração, o vídeo está longo porque ele é mais trabalhosinho mesmo, né? E eu quero fazer passo a passo aqui com vocês, tá? Então, esse é o primeiro que ele vai executar, depois o quando, depois o então, o e o aqui das últimas cláusulas. E agora, para a gente rodar esse caso de teste aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma classezinha aqui, que eu vou chamar de run cucumber test. Isso aqui mesmo. E eu vou vir aqui e colocar o switch. Essa é a anotação.
switch, e eu vou colocar o include engines, que vai ser o cucumber, e vai ser o select packages, vou colocar o filter. Isso aqui. Agora, pessoal, acho que é só a gente rodar. Ah, mas tem um detalhe que eu esqueci aqui, tá? Vamos lá. Como eu estou trabalhando com o caso de teste, esse pacote do filter, ele tem que estar aqui dentro também do pacote teste, tá? Então eu vou vir aqui, botão direito, New Directory. Ele pode até estar lá desde que eu passe o caminho relativo ali na linha 9. Mas vou colocar aqui, ó, Resources. Pronto. E eu vou pegar esse filtro que está aqui e vou jogar para cá. Pronto, tá aqui. Esse aqui eu posso deletar, tá? Beleza. E eu tenho que ter esse mesmo application.properties para os meus testes, tá? Então eu tenho que colocar ele aqui. E agora, teoricamente, é só eu vir aqui dentro do meu caso de teste que eu quero testar e rodar ele. Então eu vou dar um play nele aqui. Ele vai startar o meu servidor e ele vai testar as funcionalidades para mim. Opa, já testou. Ele já deu, ó, o cenário passou e os 5 passos também foi com sucesso. Perfeito? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que eu crio um prompt, eu crio um cenário, dou um contexto, crio um cenário e mando ele testar. Dentro da minha classe paciente cadastro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a simulação, tá? Então, eu vou usar o meu repository, eu vou usar a minha entity, e eu estou criando os meus casos de teste aqui, ó. Então, o data table, ele vai pegar e criar um objeto daquele paciente. Depois, o quando é literalmente fazer uma requisição post e guardar a resposta. O então vai testar o retorno, que é o meu status code, se ele está igual ao 201. Perfeito? Então, se ele está igual a esse 201 que eu coloquei do meu cenário. Embaixo, a resposta vai ter que ter o mesmo nome do João. E depois ele vem aqui e passa o teste para verificar se ele salvou no banco de dados. Então, pessoal, isso aqui é um dos exemplos que para você fazer teste de integração no seu back-end. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo, mas eu acho que tipo meio que abre a mente de vocês, certo? Então não se esqueça, pessoal. Se você chegou até aqui, ótimo. Se você não chegou até aqui, ótimo também. E é isso. Um forte abraço e até o próximo. Fui.